Fala, queridos e queridas, meus bebês, meus filhinhos, boa noite. Vocês devem estar se perguntando por que eu tô com o Zurique na mão. Calma lá que eu vou explicar. Calma lá, Veloz, espera lá. Gente, esse vídeo de hoje eu quero muita opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Curtam aí, compartilhem, tá? Talvez esse vídeo ajude vocês, o intuito é ajudar, por quê? Eu montei uma rotina de estudos para mim, baseado nos livros que eu tenho. E eu queria ajudar vocês, né? Talvez alguns de vocês estejam interessados em começar a estudar xadrez com livros. Então, assim, por onde que eu começo? Como que eu monto um estudo por livros, né? Porque às vezes, gente, que nem eu pago vários cursos online também, né? Das plataformas Hotmart e tal. Só que assim, curso, querendo ou não, também é caro, né? E eu prefiro muito mais estudar aqui. Estudar xadrez no livro, tá? Então, o que eu fiz? Eu separei em assuntos o que eu vou estudar dentro da minha faixa de rating, a minha força de jogo. Só que é o seguinte, eu tenho os meus 25, 26 livros na estante, né? Se eu não ler nenhum, porque, gente, inteiro eu não li nenhum. Um ou outro eu já li quase inteiro, mas quase não é nada, não conta, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu separei por tema e queria ajudar vocês a montar um plano de estudo também. Seja por PDF, tá? Vocês baixando os livros em PDF ou comprando os livros físicos, tá bom? Então, eu até separei assim, galera, mais ou menos por rating e pela grana, né? Se você está podendo gastar ou não. Então, por que eu tô com o livro Zurique? Vamos lá, na mão. Esse livro aqui, gente, é um livro de partidas. É um livro excelente, tá? Foi o maior torneio de candidatos da história, mas é um livro de partidas. Isso aqui foi um torneio. Vamos começar com você que tá abaixo dos 1000. Você está abaixo dos 1000. E o rating, gente, não vai ser rating feed que eu estou falando aqui. Porque muitos de vocês, talvez até a maioria, nem tenha rating feed. Tá bom? Assim como eu também não tenho. Então eu vou usar o rating do chess.com, tá? Lichess, chess.com, porque fica mais fácil. Né? Muitos de nós não vivem de xadrez, né? Mas então vamos lá, ó. No rating online até os 1000, um livro de partidas pode até ser que ajude você, tá? Mas você vai ver várias partidas com vários temas, várias aberturas, várias estruturas diferentes, a visão do mestre, e vai ser como se você estivesse golpeando o ar, né? Então eu não acho que de início um livro de partidas vai te ajudar. Tá? Por exemplo, o livro Zurique, que é muito bom, tá? Ajuda, mas às vezes para você ver um vídeo, né? Vai ver um vídeo, que nem no meu canal, tem muito livro do Zurique, do Smyslov. Às vezes você vai antes de dormir, né? Ou no horário de almoço, bota um vidinho ali para você ver, entender a partida, é legal. Você está consumindo xadrez. Mas como estudo, eu tenho opções melhores para vocês. Mas calma que eu não deixei vocês a pé, não. Vídeo de partidas, livro de partidas, se vocês quiserem, eu separei um para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Então, antes de tudo, gente, eu fui muito cuidadoso com esse vídeo, porque assim, é muito difícil indicar livros, tá bom? Eu sei que vocês querem que eu pare de falar logo e passa a planilha, mas assim, indicar livros é difícil, por quê? Talvez o que vai me ajudar não vai ajudar você. Talvez vai até te atrapalhar. Então eu quis ser o máximo, melhor criterioso e o mais coringa possível. Fechou? Então assim, ó, para você que tá com menos de 1000 de rating, começou a jogar xadrez até os 1000 de rating, tá? Que eu preciso? O que eu preciso? Livros de abertura? Não. Abertura você vai ver no YouTube, tá? Mas eu tenho dinheiro, eu quero gastar com livro de abertura. Calma, agora não.
Tem vídeos muito bons em português e em inglês sobre aberturas no YouTube. Então calma, você não precisa aprender tanta teoria de abertura ainda, tá? Eu vou indicar 2 para vocês. 2. Ou em PDF, para aqueles que não estão com a bala, ou para quem quiser gastar. O primeiro é esse daqui, ó. Esse livro aqui, ele ajuda até a galera acima de 1.000, até os 1.500, 1.600. Esse livro aqui é sensacional, inclusive eu já roteirizei uma partida desse livro para vocês. Eu vou trazer na semana que vem. Porque esse livro aqui, gente, quem quiser até pode continuar acompanhando ele depois, né? Quando ultrapassar. O Logical Chess Move by Move, ele só tem inglês e espanhol, mas vale o esforço, tá? Ele vai falar sobre ataque. São 33 partidas, tá? Não é um livro de que nem o Zurique, que tem 400 partidas. Ataque na ala do rei. A abertura com peão dama, né? São partidas da qual Gambito da dama, enfim, catalã. E aqui são as ideias do Capablanca, as ideias do mestre explicada, né? O mestre explica suas ideias. São partidas das quais os conceitos do Capablanca são aplicados nas partidas. E o que acontece, ó? Para quem está começando, ele vem explicando notação de xadrez, então você aprende a colocar no tabuleiro, tá? Ele explica o nome das casas, ele dá até aqui, ó, a legenda, e ele te mostra, ó, como para praticar a notação do xadrez, tente passar esses lances num tabuleiro físico, ó. Aí você vai passar esse daqui para cá. Beleza. Dica. Xadrez é jogo de tabuleiro, não é jogo, não é Tibia, não é Counter-Strike, é jogo de tabuleiro. O que você precisa então? Um tabuleiro, tá? Gente, tem N tabuleiros na internet, tem tabuleiro de R$30, de R$40, sabe? Isso aí, às vezes, um iFood é mais caro. Um lanche do BK é mais caro, então não é desculpa, tá? Para você treinar. Porque você tem que pegar a peça, você tocar, você mexer, você interagir com o tabuleiro, você grava melhor, tá? Se você for estudar com livro, se for estudar com vídeo, talvez não precise, tá? E esse livro aqui, ele explica as partidas lance a lance, ó, o E4. Por que é importante a abertura, né? No caso, quando você for jogar um jogo aberto, o centro. Então, esse livro já vai te ajudar na abertura, no final e no meio jogo, tudo junto. Ele é um compiladão, porque ele vai explicando lance a lance em todas as fases da partida, do início ao fim. Por que o lance é bom, por que o lance é ruim. Olha só, ele dá, ó, por que esse lance não é legal, esse não é legal, esse não é legal, qual que é o melhor lance, né, para defender o peão de E4, de E5. Aqui, ó, ele dá, ó, cadê? Cavalo C6, por quê? Ele explica. Esse livro aqui é sensacional, tá bom? Então essa é a primeira dica. E você também precisa fortalecer a visão tática, tá bom? Então o livro que eu indico para vocês é esse daqui, tá? Chess 5.334 problemas, combinações e partidas. Existem miniaturas, tem diagrama de finais. Isso aqui funciona da seguinte forma, ó. Mate em 1. Brancas. Mate em 1, você não precisa colocar no tabuleiro. Você pode, tá? Mas você assim, ó, você bate o olho e fala assim, ó, em um lance é mate. E aí você vai riscando. Tuc, tuc, tuc. Vai ter mate em 2, mate em 3. Vai ter uma hora que você vai precisar colocar no tabuleiro, tá? E outra, não se preocupa. Você não vai fazer esse livro talvez inteiro, porque isso aqui demora anos para você terminar um tijolo, um asno de um livro desse, tá? Mas eu falo porque ele é bem completo. Ele explica até como jogar o xadrez, cara. Ó, explica o movimento do bispo, do rei, quando afoga. Tem toda uma introdução aqui, tá? Para o iniciante. E aqui, ó, existem, ó, miniaturas de partidas, tá? Combinações, finais, tem muita coisa, tá? Então, são exercícios de tática, tá? Padrões de checkmate que você vai precisar, tá? Então,
essa é a pegada. Você quer gastar até os 1000 de rating? Compra esse daqui e esse daqui, tá bom? Para quem não sabe, cara, Laszlo Polgar é o pai das irmãs Polgar, né? Judith Polgar, Sofia Polgar e a Susan Polgar, que são as húngaras lá, né? Que são só super grande mestre, as meninas. Beleza, beleza. Abertura fica nos vídeos de YouTube, né? E ó, dica. Não foca em abertura muito teórica, não. Rui Lopes, Gambito da Dama, enfim. Foca aqui, ó. Italiana, escocesa, Viena, não sei, Ataque Índio do Rei, esse tipo de coisa, tá? De pretas, foca ali numa Carol Khan, entendeu? Numa francesa, não vai pegar siciliana, Ninzo-Índia, esse tipo de coisa que vocês vão se frustrar. Vai por mim, eu me frustrei muito, eu fui pegar a siciliana quando era novato e me ferrei, tá? Beleza, gente, beleza. Hugo, eu tô nos meus 1000 a 1300 de rating online. Qual que é a pegada? Você pode ir no Logical Chess, vai ajudar também, tá? Agora, se você quiser algo mais completo, aí já vai entrar outra coisa, tá bom? Você vai ter que focar em 3 partes. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Cadê aqui? Deixei 2 opções. Você vai precisar focar em estratégia, tá? Dos 1000 aos 1300 você já vai precisar de estratégia. Tem o meu sistema. É um livro muito legal e tá em português, notação algébrica, tá bom? O meu sistema, pessoal, ele tem muitas partidas clássicas e tal, e ele vai falar muito sobre isso daqui, ó. Você vai aprender sobre desenvolvimento, colunas abertas, olha só, peão passado, troca de material, estratégia em finais, cravada, cheque descoberto, cadeia de peões. Esse capítulo é muito importante. E a segunda parte, olha, que vem falando sobre peão-dama isolado, como jogar contra, como jogar a favor, né? Quando você tem o peão isolado. E o Nizovic, ele é o pai do xadrez hipermoderno, né? Esse xadrez que você às vezes não ocupa o centro com peões e sim vigia com as peças, fianqueto do bispo, esse xadrez mais moderno que a gente vê hoje, começou aqui, ó, com o Hatch e com o Nizovic, tá bom? O Alekhine também dava uma... O Alekhine foi um cara que também... um dos pioneiros aí. Ó, o centro à distância, peão dobrado, tá? Super proteção, bloqueio, tem muita coisa nesse livro. Então ele é um livro que ele vai falar muito sobre um pouco de tática também, mas ele vai explicar conceitos importantes, tá? De estratégia, de plano, planejamento. Estratégia, gente, não é tática, tá? Táticas são golpes, um garfo de cavalo, uma cravada, um cheque descoberto, um ataque duplo. É algum golpe que você dá no cara para ganhar material, ganhar espaço, alguma coisa. Agora, estratégia é entendimento posicional, tá? É um plano, é você melhorar a sua posição. Isso conta muito, tá bom? Tem gente que gosta muito do meu sistema, eu sou um dos que adoro esse livro. Só que eu vou deixar uma opção ainda melhor para você de estratégia, tá? Os dois são ótimos, mas esse livro aqui, ó. Depois no final, gente, eu vou mostrar para vocês a minha rotina, tá bom? Esse é o livro que você tem que estudar para estratégia, tá bom? Do Ludwig Pachmann. Tem ele em português, tá bom? Infelizmente, é um livro que já tem 1.500.000 anos e ainda está na notação descritiva, mas não tem problema. Ó, esse livro é muito mais completo, eu acho, porque ele está falando conceitos de estratégia e tática, tá?
Aqui, ó, o valor das peças, as peças menores, isso aqui é de extrema importância, ó. Par de bispos, quando que o cavalo é superior ao bispo, quando o bispo é superior ao cavalo, tá? A base de operações do cavalo, né, o posto avançado, bispo de cores opostas, bispo bom e bispo mau, um capítulo só de torre, tá? Infiltração de torre na sétima, tá? Em frente à cadeia de peões e tal. Capítulo só da dama, só do rei, falando sobre roque, ativação do rei. Esse capítulo de peões é essencial, tá? O centro, superioridade nas alas, ataque da minoria, é tudo muito detalhado. Ele dá posições para você colocar no tabuleiro, tá? É um livro completo, tá? Esse livro aqui é o cara. Esse livro aqui é o cara, tá? É o bicho, tá? Uma missão minha é ler ele inteiro. Eu já comecei, parei na metade e voltei a ler depois. Então, resumindo, de 1000 a 1300, vamos supor que você vai precisar de um livro de estratégia agora. Você vai começar a ter que entender de estratégia, né? Estrutura de peões, troca de peças, entender a posição. Você não é mais um amadorzinho 100%, tá? Então, ó, Estratégia Moderna do Xadrez ou Meu Sistema. Eu ainda prefiro esse daqui. Segundo ponto, tática. Você vai precisar de um livro de táticas, tá? Seja em PDF ou um livro físico. Eu gosto muito desse, do Frank Erwich, que é um mestre FIDE ali dos Países Baixos, né? Netherlands, acho que é Países Baixos, agora não lembro onde que é. Tem as soluções aqui, ó. O que ele faz? Como que você faz Esse livro aqui é perfeito, gente, ó. Ele pega, ó, capítulo 1, por exemplo, ó. O tema é eliminação da defesa, por exemplo. Essa dama aqui está sobrecarregada, né? Ele dá, isso aqui é uma partida entre essa Ana Muzichuk e Vitória sei lá o quê. Brancas jogam, tá? E ele vai explicando o lance, por que esse é bom, aquele lá, o que foi jogado e o porquê. Tudo em cima desse tema, né? Depois, ó, um do Cariaquim, ele vai dando partidas, modelo em cima, ó, do Grishuk com o Caruana, tá? Ele vai dando partidas, Nagel Short, em cima do tema. E aí ele vem com os exercícios, ó. Você vai pegar esse diagrama aqui, colocar no tabuleiro físico e sem mexer nas peças, você vai tentar acertar o lance, tá bom? Ó, captura mais ganho de material, captura mais ganho de material, ó, afastar a peça, mais material. Ele fala aqui, ó, away indica, away, não é o away de Petrópolis não. O seu leite com pera. Quer dizer, luring away ou chasing away, né? Tipo, afastando uma peça. E aqui, gente, tem capítulo de cravada, sacrifício, eliminação da defesa, empatar, promoção de peão, tem um monte de coisa. Então, tática, você precisa começar a pegar umas táticas mais pesadas, tá? Abertura, você pode continuar nos seus vídeos de abertura do YouTube, tá? Ou você pode comprar livros de abertura, tá? Aí depende da abertura que você for jogar ou que você já está acostumado a jogar. Porque assim, ó, por exemplo, você acostumou a jogar uma escocesa, né? Você sabe o basicão do basicão até agora, né? Mas aí, gente, passou dos 1000, chegou nos 1000 de rate, 1000 e pouquinho, você já tem que entrar um pouquinho mais nas linhas, né? Nas linhas mais teóricas e tal. Você tem que já conhecer o que você está jogando, tá? Por isso que é importante. Você pode continuar no YouTube ou pagar às vezes um curso online, alguma coisa do tipo, ou baixar o PDF, tá? Mas agora vai entrar um ponto importante. Acima dos 1000, gente, isso aqui é muito importante, tá? Finais. No caso, esse aqui é esse calhamaço aqui, ó, do Silman. Jeremy Silman é um cara, esse cara aqui ele é famoso, tá, gente? Ele é um mestre internacional, tal. Ele tem muitos livros excelentes de final.
Esse livro aqui eu vou indicar, o Complete Endgame Course, né? Ó, do iniciante ao mestre. Porque ele vai te explicar tudo de finais, tá? Tem o Endgame Manual do Dvoretsky também, eu acho ele muito bom, mas eu ainda prefiro esse. Ó, ele vai falar assim, ó, parte 1, for beginners, e ele vai por rating, tá? Ó, unrated, quer dizer, sem rating ainda, rating 0 até os 1000. Classe E, que é 1000 a 1200, 1200 a 1400, e ele vai, gente, até os 2400, tá? Então você vai dentro da sua... Porque de início você não precisa aprender tudo, né? Abaixo dos 1000, por exemplo. É legal você saber assim, ó, como que dou mate com rei e dama e rei e torre, o básico, tá? Agora chega uma hora que você tem que aprender, ó, Lucena, Philidor. Eu já mostrei no canal, gente, ó, a posição de Lucena, a posição de Philidor para vocês. Tem aí no canal, né? E aí conforme vai indo, vai dificultando mais, tá bom? Então ele pega, por exemplo, um capítulo, ó, Knight versus Queen, ele vai te dando a linha, tem os conselhos aqui, ó, dá o diagrama, pensa, tampa aqui, pensa. Aí tem as dicas aqui, no final ele vai te dar exercícios, ó. Opa, peraí. Cadê? Sempre tem alguns, ó, testes e as soluções, ó. As brancas têm alguma coisa para se preocupar? Brancas, lance das brancas. Aqui, ó, de novo. Rei F3 é um lance bom? Então, põe no tabuleiro, pensa, né, e anota as soluções. Né? Aqui é o resumo do capítulo e tal. Então, final, você tem que começar a se preocupar. Dentro do seu nível, não vai adiantando muito, tá? Porque senão você vai acabar vendo muita coisa que não vai cair no seu nível. Tipo assim, sei lá, mate de bispo e cavalo. Não cai. O Silman mesmo disse que na vida inteira dele, na carreira inteira, isso aconteceu uma vez. Então não precisa. Calma lá, Veloz, calma lá. Então, gente, resumindo, ó. Passou dos 1000 até os 1300, 1300 e pouquinho, estratégia, tática e finais, tá? Se você quiser alguma abertura, fique à vontade para comprar um livro de abertura. Agora, vamos falar um pouquinho da onde eu estou no momento, tá? Que é o meu caso, dos 1400, por aí, né? Casa dos 1300 e pouco, chegando nos 1400, ou já 1400, até a faixa aí dos 1800 já, tá? Você precisa se atentar a todas as partes do jogo. Abertura, você tem que estar sólido na sua abertura. Meio jogo, tem que entender a posição. Tática, tem que estar atento às táticas. Finais, mesma coisa. Tá bom? Então, assim, o que você pode pegar? Abertura. Isso eu estou falando assim, ó, abertura, por exemplo. O que eu fiz? Né? Gente, eu tenho... Tem mais ali ainda, mas eu tenho bastante livro de abertura. Então, o que eu faço? Essa linha do Everyman Chess, tá? Eles têm vários. Tem o lance, tem o Move by Move, tem esses daqui, ó, por exemplo. Esse, quando aparece assim, ó, The Catalan, que se fala, né? Ou Vienna Game, Italian Game, Scotch Game, o que for, a abertura que for, Rui Lopes. Só o nome da abertura, sem assim, ó, Starting Out, Move by Move, só ela pura, é para quem já conhece a abertura, tá? Quem já conhece. Então, por exemplo, a Catalã, aqui, ó, esse livro da Catalã, se você pegar ele de início, é que eu gosto muito e eu estudava com um amigo meu mais velho, né? Mas aqui ele vai te dar o quê, ó? Ele vai dar as linhas da Catalã. E ele vai dar muita teoria. Por mais que tenha partidas, ele não vai te explicar como é que joga catalã não, velho. Ele já
supõe que você sabe o que mais ou menos o básico da catalã. Então ele vai te dar as linhas sem te explicar muita coisa, tá? Então, ó, catalã fechada, que é quando o cara joga com o centro fechado aqui, ó, né? O bispo fechado e tal. Essa aqui é a configuração mais padrão da catalã, né? Ele vai explicando um pouco e já vai dar as partidas explicando. E ele dá muita linha, tá? Onde foi jogado tal lance, que cara que jogou tal lance naquela hora, tal. Aqui, ó. Partida 1. Ele vai... Então, assim... Eu não recomendo esses daqui. Eu comprei porque eu gosto da catalã e eu gosto do Viena, né? Mas eu recomendo outra linha, que é a que eu estou vendo, que é a linha Starting Out. Eu vou deixar aqui para vocês as que eu estou estudando. Ó. Por exemplo, esse aqui é meu repertório, gente. Não é segredo para ninguém. Eu jogo Viena, gosto. Às vezes eu jogo catalã, às vezes eu jogo italiana. Eu gosto, tá? Mas eu gosto muito aqui, ó, de brancas. Escolha uma, tá? Ataque Índio do Rei. A série Starting Out é o quê? Começando. Então, aqui ele vai te explicar. Ele tem todas as linhas, não todas, né? Mas a grande maioria das linhas. Ele vai te explicar ó, o que é o ataque Índio do Rei, né? Aí ele dá a formação, ó. Ele vai explicando. Ele explica um pouquinho da história, ele te mostra várias partidas explicativas. Esse livro, ó, escolhendo um repertório de ataque índio e vai indo sobre esse livro, como estuda. Aí ele dá, ó, o primeiro capítulo é contra a francesa, que é a principal arma contra a francesa, né? O legal do ataque índio é que você consegue jogar ele contra a francesa, contra Caro-Kann, contra a siciliana, contra Pirque, até contra a Alekhine você consegue jogar, só não contra a escandinava. Na verdade, até dá, mas você tem que se atentar a outras coisas, né? Aí, ó, os primeiros lances, ó, tá vendo? Ó, dica, tal. É vital jogar primeiro esse lance antes de fazer qualquer coisa, tal, explicando, porque não quer que troque as damas. Então ele vai te explicando tintim por tintim. A caveirinha, ó, cuidado. Aqui é quando o cara, se você empurrar E5 logo, o cara vai jogar um dama C7, né? E você vai sobrecarregar seu peão, você vai perder o peão de E5. E aí vai indo. Ele vai dando as partidas, tá? É muito gostoso de estudar. Só que tem que ser a linha Starting Out, tá? Que já vai ter bastante coisa aqui. Se você ler esse livro inteiro, beleza. Eu, por exemplo, ó, eu jogo de brancas o ataque índio, pretas contra E4 eu jogo a francesa, tá? E contra D4 eu jogo a Benoni, tá? Mesma coisa, ó. Ele te dá as linhas, primeiro ele explica, ó. Cadê? Ó, o que é a Benoni moderna? E tal, ele vai explicando, é importante, papapá. Ó, ideias estratégicas na Benoni moderna. Ó, ele dá até estratégias para as brancas, que é legal você saber qual que é o plano das brancas contra, né? E vai dando um monte de partida. Então eu estou estudando esses 3 livros, tá? Gente, e não é muita maluquice não, viu, cara? Ó, capítulo 1, por exemplo, a Winauer contra... Isso aqui é quando o cara joga com dama C4, com dama G4, tem a variante do peão envenenado, né? Gente, em um dia, por exemplo, em uma hora e meia, umas 2 horas, eu basicamente passei esse capítulo inteiro, tá? Ó, esse capítulo inteiro. Depois, isso aqui é outro dia, tá? Eu tenho outro livro da francesa também, que é esse daqui, ó. Que acabando esse, eu vou começar, que é para você jogar a francesa agressiva, né? Ó, dentro da Winauer, dentro das trocas e tal. Aqui, ó, da perspectiva das pretas, ó. Na do avanço, por exemplo. A ruptura com C5, ruptura com F6, ativação do bispo de casas claras por D7 ou E8, né? São todas as ideias de francesa mesmo, francesa do avanço, né? E aí depois eu vou comer esse livro aqui. Então, só para vocês terem uma ideia. Beleza. Então, a abertura é isso.
Vocês podem ir no PDF ou comprar os livros. Estratégia, eu tô aqui. Mantém. Gente, isso aqui até 1800, 1900 é fenomenal isso aqui, viu? Isso aqui é fenomenal. Então isso aqui eu tô também estudando, igual eu falei para vocês. Para táticas, eu estou estudando o do Yusupov. Isso aqui é da escola de pioneiros, né, gente? A escola russa de xadrez, tá? Esse cara aqui, ele foi o número 3 do mundo, né? De 86 a 92. Tava só atrás do Karpov e do Kasparov. Isso aqui é a escola soviética de xadrez, né? Isso aqui eu já estou no capítulo 4, ó. Finais simples de peão, né? Então o que ele faz? Ele te explica, ele dá os diagramas, explica. E depois, todo final de capítulo, ele te dá 12 exercícios, tá? De 3 estrelas já é muito difícil. Muito difícil, tá? Esse livro aqui eu recomendo para quem tá realmente assim 1.400 para cima, porque ele é mais pesado. Mas eu quero muito evoluir, então eu tô com ele, tá? E ele fala os temas da série do Yusupov, gente, ó. Pra vocês terem noção, são 9 livros, tá? São 9 livros. Esse aqui não conta. Esse aqui é até 1500, 1500 a 1800, 1800 a 2100, se eu não me engano, um negócio assim. Então eu tô nesse primeiro aqui ainda, ó. E aí os temas são esses, né? Ele falando sobre, ó, esse capítulo aqui, o de abertura, é um dos mais difíceis que tem no livro, ó. Depois tem cheque duplo, valor das peças, ataque descoberto, mate em 2, oposição, cravada, ataque duplo, coluna aberta, é muita coisa. Então entra tática e visão, né? Cálculo. Tem que começar a treinar cálculo. E, não menos importante, Jeremy Silman, né? Finais também, dentro do meu nível, é claro. Tá bom? Então, para resumir para vocês, vamos lá. Vamos lá, novamente. Esse é o meu plano de... Esse aqui é meu plano de estudo, gente. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Abertura. Starting out, tá? Linha starting out. Estratégia. Cálculo / tática. Ajuda também um pouco na visão estratégica também. E finais. E por último, para quem quer muito, eu acho que nessa altura do campeonato, né? Tá aí com seus 1.300, 1.400, 1.500. Ah, Hugo, mas eu queria tanto um livro de partidas. De novo, nunca é cedo demais para esse cara aqui. Até hoje eu estudo esse livro aqui de vez em quando, tá? Agora, você quer... Eu vou comprar um livro de partidas. Ou é esse, ou é esse aqui. Tá bom? Livro de partidas. Lições com o Grande Mestre. Esse livro aqui já é figura carimbada do canal, tá? Porque é o Boris Gulko e o aluno dele, que é um jogador de clube, tá? E aí ele vai passando, são 25 partidas do Gulko, que ele vai explicando para nós, leitores, e para o aluno dele, tá? E aí chega na hora, ele fala aqui, ó, o que as brancas têm que jogar para manter a iniciativa? Ó, dificuldade nível 3. Aí ele explica. Às vezes o aluno dele fala assim, ó, eu jogaria isso, isso e aquilo. Ele fala assim, ó, tá correto. Ou às vezes ele fala assim, ó, você não viu isso, isso e isso. Então o grande mestre dando uma aula pra gente, tá? Isso aqui é um puta de um livro sobre meio jogo, cara. Puta de um livro sobre meio jogo. Porque ele explica o que ele estava pensando, qual que é o plano, o que ele tem que ver, o que ele tem que tomar cuidado. O cara jogou aquilo porque o cara quer fazer isso, isso e isso. Tá? E ele pergunta para você, e aí? O que você faria aqui agora? E aí você tem que fechar o livro, analisar a posição e ver.
Aí, às vezes, a resposta do aluno dele é até parecida com a nossa. E aí você volta e vê o que ele disse, né? Ó. Então, é um livro... é muito gostoso, é muito bem diagramado, é muito bem explicado pelo Guco, tá? E são 25 partidas. Esse livro eu já estou no final, tá? Já passei... Nem todos estão grifados, tá, gente? Mas mesmo assim, eu estudei. Os que estão grifados é os que eu levei pro canal, né? Quando eu levo pro canal, eu estudo assim, porque quando eu vou passando fica mais fácil de eu ir falando para vocês. Eu tô no... São 25 partidas, acho que eu tô na 20. A 20 é uma London, essa é inglesa aqui, ó, contra o Smyslov. Eu parei aqui, ó. Então, esse livro tá quase inteiro, completo. Tá bom, gente? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um caderno e anotar, tá? Por exemplo, deixa eu só achar aqui, ó, para vocês verem. Com o do Yusupov, o que eu fiz? Eu fiz assim, né? Os exercícios do Yusupov, ele pede para você anotar, tá? Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4... E aí você vai anotando e pontuando, porque tem uma prova no final. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Cronograma de estudo. Você vai pegar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quanto que você tem? Eu tenho 1 horinha. Tá, eu tenho 30 minutos, eu tenho tanto. Põe no papel, faz o cronograma e estuda em cima disso. Devagar, tá? Não queira estudar muita coisa de uma vez, é devagar e sempre, tá bom? Espero que eu consiga ter ajudado vocês a ter uma base aí, tá bom? Como eu disse, é muito difícil indicar livros, porque às vezes eu vou indicar o livro do Yusupov para você que não tem nem 1000 de rating, você não vai conseguir, vai se frustrar, tá? Ou vou indicar um livro muito básico para um cara que já é avançado e talvez não vai também ajudar, entende? Então, eu fiz bem pensadinho para vocês. Fechou? Um beijo na sua alma. Escreve aí se vocês conhecem algum desses livros, se gostam, se tem interesse, tá bom? Se quer que eu trago para vocês alguma partida, algo de algum livro que eu falei aqui, tá bom? Um beijo na sua alma e até a próxima.